Causos e histórias de Minas Gerais. História de hoje: o fim de um lugar. Essa história se passa nos anos 80, num povoado de uma cidade do interior de Minas Gerais. Era um pequeno distrito onde moravam aproximadamente 2.000 pessoas. Era um lugar pacato onde as pessoas viviam sua vida corriqueira. Todos se conheciam porque o lugar era muito pequeno. É de lá que vem nossa história de hoje. É sobre um casal de adolescentes que lá viviam. Vamos chamá-los de Luísa e Pedro. O pai de Pedro era dono do único mercadinho no lugar. E o pai de Luísa tinha um sítio nos arredores do povoado. Eles se conheciam desde crianças, mas como estavam em séries diferentes, não tinham costume de brincar juntos. No entanto, naquele ano, Pedro não conseguiu ir bem em matemática e repetiu a série. Assim, calhou de ficarem estudando juntos na mesma série. E como Pedro tinha dificuldades na matéria, a professora sugeriu a ajuda de Luísa. E assim, o convívio dos dois, que era esporádico, devido aos eventos do povoado, passou a ser diário. Quando terminava as aulas, logo depois do almoço, Pedro ia até a casa de Luísa para estudar com ela. Com esta aproximação, foi surgindo uma amizade que logo desenvolveu para um namorico entre os dois. Eles começaram a namorar, um namoro tímido de dois adolescentes. Os pais, no início, se opuseram, mas depois perceberam que era apenas uma coisa singela. Acontece que o Sr. Totonho, pai de Pedro, resolveu vender seu mercadinho e ir morar em Juiz de Fora, porque a filha mais velha ia estudar na universidade. Pedro e Luísa ficaram inconformados com aquela situação, visto que não poderiam mais continuar se vendo diariamente. Pedro disse que escreveria uma carta para ela toda semana, e ela disse que responderia sempre que possível. Antes de se mudar, Pedro combinou com Luísa de escrever suas iniciais na grande árvore que existia na praça. Assim, Luísa, sempre que andasse por lá, se lembraria dele. No início, as cartas trocadas aconteciam semanalmente, mas depois, com o tempo, ambos adolescentes foram encontrando outras atividades e outros amores. E só restou desse romance a árvore na praça, com suas iniciais escritas no tronco dela. No caso, Luísa, quando passava, sempre se lembrava de Pedro. Os anos passaram e o vilarejo continuou com sua vida tranquila, até que um dia uma notícia mudou tudo. As autoridades anunciaram que a região seria alagada para a construção de uma grande represa. As famílias seriam realocadas em outro distrito e as paisagens, que eles conheciam desde sempre, seriam submersas. A família de Luísa, assim como os outros moradores, precisaram deixar suas casas e partir para uma nova vida longe dali. No último dia, no vilarejo, antes de todos irem embora, Luísa olhou pela última vez a árvore onde Pedro gravou seus nomes. Ela sabia que em breve tudo aquilo seria engolido pela água, mas sentiu que precisava se despedir. A despedida não era só da árvore, mas dos momentos que ela viveu com Pedro. Com um último olhar para o povoado que se estendia abaixo, ela partiu com a sua família, deixando para trás as memórias de um lugar que em breve seria submerso. A construção da represa seguiu em frente e aos poucos a água foi cobrindo tudo, as casas, as árvores e, por fim, a praça, com a árvore com as iniciais de Pedro e Luísa. O vilarejo desapareceu sob a superfície, tornando-se um mundo perdido, silencioso e escondido nas profundezas. O povoado foi coberto pela água, restando apenas a igreja, que ficava no lugar mais elevado da praça. No entanto, é possível ver também algumas árvores da antiga praça e lá estão as iniciais de Pedro e Luísa eternizados.
Mas as histórias que aconteceram lá nunca serão esquecidas enquanto houver pessoas que lá viveram. Esse caos é uma ficção, mas baseia-se na história do fim da antiga Dores do Paraibuna, distrito de Santos Dumont. História: Rosálio Aira. Edição e narração: Rosalie Henriques. Você gostou desse caos? Dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias.